Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 162. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então veja bem, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então só o tema, já nos diz alguma coisa. Será que existe algumas perguntas que se podem fazer aos bons espíritos? Agora, não é só uma questão assim, as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Agora, é lógico que aquele grupo sério, ele faz um tipo de pergunta, aquele grupo não sério, ele faz um outro tipo de pergunta. Agora, quem atende o grupo sério e quem atende o grupo não sério. É essa a diferença. É o que nós vamos tratar nesse capítulo. E nesse capítulo nós encontramos, olha para você ver, observações preliminares. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Perguntas sobre o futuro. Tem muitas pessoas que gostam de querer saber do futuro, né? Eu vou casar, eu vou ficar rico, eu vou ganhar na Mega Sena, né? Enfim, eu vou ter um bom emprego. Ele fica preocupado com isso. Ah, mas a pessoa não tem que se preocupar com essas coisas, Luiz? As necessárias, sim, mas não necessitando de forma alguma interrogar espírito. E sim, interrogue a própria consciência, meta a mão no arado e não olhe para trás. Fé, acredite na capacidade que tem e não desanime. E não fica pedindo a Deus também casa, carro, marido, esposa. Não fica pedindo a Deus que o livre do câncer, que o livre do Covid, porque Deus não livra ninguém, não dá nada. As pessoas conquistam através dos esforços, através do mérito, através da fé. Então, é preciso erguer a fronte, arregaçar as mangas e ir à luta. Porque se a pessoa ficar, sentado de mão beijada, esperando cair tudo do céu mitológico, e se uma hora você sentado e cair do céu uma casa, não more nessa casa não, porque essa casa não faz parte das leis de Deus. Então, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras. Então, tem muitas pessoas que se preocupam muito com as existências passadas e com as vindouras também. Sobre interesses morais e materiais, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde. Tem muitas pessoas que perguntam isso. Sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos, Tem pessoas que ficam fazendo pergunta aos espíritos a respeito de tesouros ocultos,
sobre os outros mundos, fazendo pergunta a respeito de outros mundos aos bons espíritos. Eu sei que esse capítulo aqui, ele vai dar o que falar, porque se vó permitir eu expor aquilo que eu conheço a respeito desses temas, a mangueira vai cair a folha. Cair a folha? É isso mesmo, né? A mangueira vai cair a manga. Ainda mais agora que é época de manga, né? Então, porque o que tiver que falar, o que tiver que dizer a respeito, eu vou dizer sim, né? É preciso acabar com esse charlatanismo aqui na Terra. Nós vamos acabar com esse charlatanismo? Não. Não. Pode ter certeza que não. Mas nós vamos entrar naquela questão, né? A floresta pegou fogo, todos os bichos se evadiram. E apenas um beija-flor ali com o biquinho ia no pocinho, pegava um pouquinho de água e jogava lá nas labaredas. O macaco veio e disse: larga a mão de ser bobo, beija-flor. Você acha que você vai conseguir apagar esse fogo todo nessa floresta? O beija-flor falou assim: eu estou ciente que eu não vou apagar, eu não vou conseguir. Mas você tem noção de que se todos nós juntássemos, poderíamos assim lograr êxito? Agora eu reconheço que eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um fizer a tua parte, pode ter certeza, né? Você acabou de almoçar? Sim. Vai lá, lava o prato que você usou, lava os talheres, lava os seus talheres. Lave os que você usou. Faça a tua parte. Então, se tiver 4 pessoas em casa, se você lavar a tua parte, fica só 3. E você fica observando se os outros, ao terminar, não lavar o deles, levante sem reclamar, vai lá e lave. Sabe por quê? Porque nós temos que dar graças a Deus quando encontramos a pia da cozinha cheia de louças sujas. Mas por que nós devemos dar graças a Deus? Sinal que naquela casa tem o que de comer. Não é? Agora, dura se você chega depois do almoço, e, né, passou a hora do almoço, você olha, a pia está vazia, não tem louça nenhuma. Aí você olha nas vasilhas e não encontra nada de comer. Então nós temos que olhar pelo lado positivo. Tem mulheres que às vezes reclamam, você entende que a vida de mulher não é fácil. Mas as mulheres às vezes reclamam, assim, mas olha o varal cheio de roupa que eu lavei hoje. Dê graças a Deus. Sinal que a família está toda em casa, está inteira. Não está faltando ninguém. Ninguém retornou à paz espiritual, está todo mundo em casa, por isso tem muita roupa suja. A gente tem que aprender a olhar pelo lado positivo. Aí você conta lá no varal assim, aquela camisa é do Geraldo, aquela lá é da Terezinha, aquela é do Gomercindo, aquela lá... Gente, que maravilha, minha família está tudo reunida. E nós vamos nos reunir todos nesse Natal agora. Que maravilha, olha a roupa deles. E aqueles também que já retornaram à paz espiritual, nada de ficar também assim, as pessoas no corpício reclamando não. Por quê? Porque eles continuam mais vivos do que nós que nos encontramos aqui no corpício. Porque nós ainda vamos ter que passar pelo desencarne. E eles que já passaram por essa etapa? Você já parou para pensar nisso? Nós vamos ter que ir lá para a terra do pé junto. Nós vamos ter que vestir aquele paletózinho de madeira, né? Que é o caixão.
peitinhos cheios de flor, que as rosas fedidas, que eles põem, que as margaridas fedidas. Eu, pelo menos, não quero aquilo lá, não. Pelo amor de Deus. Uns cravos fedidos. E eles ainda fazem um chá ainda de cravo para as pessoas beber. Nem sei se hoje em dia tá tendo isso, né? Porque as mãos de vaca tá tão forte. Então, aí você fala assim, crédulo, esse assunto mais desagradável. Mas por que desagradável? Aqui nós tratamos da realidade. É desagradável falar a verdade? Por isso que depois, quando desencarnar alguns da família, né? As pessoas ficam lamentando e tal. Não vou dizer que eu não vou lamentar também se alguém da minha família partir, mas creio estar mais preparado para isso. E faz parte da evolução. Agora, para você ver como é que é as coisas, eu tive que ficar durante esse período conversando aqui, até vó e o pessoal acabar de ajeitar a programação agora que me liberaram, para você ver que são as coisas. Então, o tema primeiro chama-se observações preliminares. É a questão de número 286. Então, Kardec diz assim, nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas. Então, nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas. E ainda mais, a natureza das perguntas. Então, nunca é excessivo, né? A importância que se dê à maneira de formular as perguntas. E ainda mais a natureza das perguntas. Duas coisas se deve considerar nas que se dirigem aos espíritos. Olha só, duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Isso é de extrema importância. A forma e o fundo. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão. Clareza e precisão. Evitando as questões complexas. Olha só para você ver, nós comentamos muito a respeito desse processo. Isso é complexo, isso é relativo, né? Isso é, enfim, é o complexo relativo, é sutil. Então, nós comentamos sempre, né? Sempre estamos tocando nesse assunto complexo. Mas outro ponto, não menos importante, a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Isso aqui é de extrema importância. Olha só, vou dar sequência aqui, mas nós vamos tratar disso aqui. Quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Veja bem, o que Kardec está querendo dizer aqui é que é preciso ter forma e ter fundo. Então, por exemplo, é preciso ter essa clareza. Por exemplo, o que Kardec quer dizer aqui é o seguinte, olha só para você ver como são as coisas. Então, é como se fosse assim, Você deve redigir as perguntas todas da seguinte forma. Olha só como são as coisas, olha. Você deve
redigir as perguntas assim, ó. Para que uma casa seja construída, é necessário iniciar pelo alicerce, pelas paredes, telhado, reboco, contrapiso, portas, janelas. Então você observa que as perguntas elas têm que ser assim formuladas todas com um só objetivo. Mudando-se, olha só para você ver, para que uma casa seja construída, deve-se iniciar pelo alicerce. Aí você pergunta para os bons espíritos, só para você entender. Sim, é necessário iniciar pelo alicerce. Tá, então nós vamos dar sequência. Eu gostaria de saber dos bons espíritos, só para você entender. Eu gostaria de saber dos bons espíritos se esse ano vai cair geada. Olha só para você que absurdo. Ora, você não tem que perguntar depois do alicerce como se constrói as paredes? Um tema só, uma forma só. A pessoa não pode do alicerce pular para a geada, da geada para a perda do café para a vaca que não está dando leite, da vaca que está dando leite para o cachorro que nasceu, os cachorrinhos que nasceu. Você entendeu? Tem que ter forma, tem que ter fundo. Então tem que ter nexo. E às vezes as pessoas... Por quê? Porque através de uma pergunta que você faz aos bons espíritos, eles já possuem uma sequência daquela pergunta. Então, por exemplo, voltando-se a esse princípio, devo começar a minha casa pelo alicerce? Sim, começa sempre pelo alicerce. Do alicerce, eu tenho que partir para as paredes. Sim, posterior ao alicerce, as paredes. O que eu quero mostrar aqui é que os espíritos, quando com sinceridade, nós vamos deparar com isso aqui, quando com sinceridade, os bons espíritos, eles já conhecem a próxima pergunta, se ela condiz ou não condiz, se ela faz parte do contexto ou não faz parte. Nós não podemos perguntar, por exemplo, para fazer um leite com chocolate, usa-se quantas colheres de chocolate num copo de leite? Mas tem pessoas que usam agem dessa forma. É interessante. Então, olha só para você ver aqui, dando sequência só para poder entender. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso. Você entendeu isso? É o que eu estou tentando dizer. Se você procura redigir as perguntas todas sequencialmente, o mesmo tema
Desculpe. O mesmo tema, o mesmo assunto. Então fica mais fácil para os bons espíritos responder que, né, aleatoriamente. Você pergunta assim: as minhas vacas vão dar leite esse mês? Só para você entender, porque isso não é pergunta que se faz aos bons espíritos, mas tem gente que faz. Suas vacas vão dar leite esse mês. E minhas galinhas vão botar? Sim, vão botar. E meus filhos vão se formar o ano que vem para médico? Sim, vão se formar. É porque eu gostaria de fazer uma viagem para a Itália. Olha só para você ver. Ele vai de um extremo a outro, não tem fundamento, né? Agora, é preciso entender uma coisa. Perguntas sérias, perguntas instrutivas, você só depara com esses tipos de trabalhos em casas espíritas sérias, onde realmente os bons espíritos se fazem presente. Na casa espírita séria exige que esse trabalho, essas perguntas, todas redigidas dessa forma. Agora, nas casas espíritas meia boca, onde os médios não têm instrução, não têm conhecimento, não têm disciplina, médios que não estudam, sabe, os instrutores da casa, todos charlatões e mistificadores, então ali eles respondem de tudo. De tudo. Tudo que você pergunta, eles respondem. Até um conselho, 2022 agora, ainda dá tempo das pessoas ainda recorrer a algumas casas que se diz espírita meia boca para poder pegar o número da Mega Sena, porque a Mega Sena agora 450 milhões, olha só para você ver, não é propaganda da Mega Sena não, é propaganda dos charlatões, mas dá tempo das pessoas ainda recorrer a centros para poder pegar esses números. Agora, você acha que esses espíritos, esses charlatões, eles pegam, eles dão o número da Mega Sena para as pessoas? Pior que dá. Mas o número verdadeiro? Não, é lógico. Lógico que não. Eles passam lá uns números lá e você joga com aquela fé que vai ganhar e perde. Aí você perde e volta lá nos trabalhos. Mas o senhor me disse que esses números da Mega Sena eu ia ganhar. Você ia ganhar. Olha a desculpa dele. Você ia ganhar. Mas você foi com muita sede ao pote. Então, essa sede ao pote, enfim, essa ganância tua levou você ao desmerecimento do prêmio. Por isso, foi retirado de você essa oportunidade. E a pessoa é tão ignorante, coitadinha, que ela acaba aceitando aquela desculpa farrapada daquele espírito mistificador charlatão. Ah, o senhor tem razão, eu fui realmente com muita ansiedade para poder ganhar o prêmio e tal. Ali é charlatão enganando charlatão. Então, sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para o outro. Esta a razão porque é sempre muito conveniente prepará-las de antemão, preparar as perguntas de antemão, só com coerência, né? Perguntas. Nós vamos aprender nesse vídeo aqui, nesse capítulo,
o que pode e o que não pode perguntar aos bons espíritos. As pessoas vão ficar assim, pasmas, falar, meu Deus do céu, mas então quer dizer que nem pensar nós podemos. Salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias. Então, você prepara ali todas aquelas perguntas, todas certinhas, salvas algumas questões que, porventura, você percebe que são coerentes, que você pode inserir ali no assunto. Mas isso, gente, é muito complexo. Como já disse o tema aqui. Isso é muito complexo. Esse trabalho de perguntas e respostas é muito complexo, é muito relativo. Eu vou dizer a você que vai ser no próximo vídeo que eu vou dizer isso para você. Mas eu vou dizer para você que no ano de 2022, o espírita verdadeiramente espírita, ele não tem precisão e não tem necessidade de ficar recorrendo aos bons espíritos em prol de orientação com relação a perguntas e respostas, não. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos tentar explicar isso.